Chegamos ao início de novembro e agora as eleições já são coisa do passado, não é mesmo? Agora acabou as eleições, o risco que se esperava com relação à eleição do presidente X, presidente Y, esse daí não temos mais no mercado. Hoje eu quero conversar um pouco exatamente sobre isso, riscos. É muito comum a gente analisar riscos com base na volatilidade dos preços. Hoje eu quero usar uma abordagem um pouco diferente. Normalmente esse é um bate-papo que eu faço com os assinantes da carteira, gosto de trocar algumas ideias. E esse vídeo aqui eu vou deixar aberto também para compartilhar para todos possam ter acesso ao conhecimento. Sou o Regivalder, analista CNPI pleno, e hoje nós vamos conversar sobre riscos. Toda empresa, ela existe para que ela possa alcançar determinados objetivos. Normalmente, os objetivos da empresa ele está no contrato social, que é o objeto social dessa empresa, né? Assim como nós, seres humanos normais, temos nossos objetivos, sejam eles financeiros, pessoais, espirituais, quaisquer que sejam esses objetivos. Então precisamos ter bem claro que toda empresa ela tem determinados objetivos a serem cumpridos. Vamos falar sobre a Vale então. A Vale, qual que é o principal objetivo da Vale? É a extração e a comercialização de minério de ferro. Com certeza a Vale vai ter um setor de análise de riscos. Normalmente ele é ligado à alta cúpula de direção da empresa, né? Ali onde fica a governança. Esse setor de controle de riscos, ele tenta identificar quais são os eventos que possam impedir a Vale de alcançar seus principais objetivos. Dentre eles que eu estou falando aqui é a extração e a comercialização do minério de ferro. O setor de riscos ele é muito importante porque ele ajuda a gestão a tomar a melhor decisão. Então imagine o gestor da Vale, um diretor, alguém responsável, ele vai tomar as melhores decisões dele baseado nos riscos que foram identificados. Como que esse risco normalmente ele é identificado? Você mapeia todo o processo de produção da Vale e vai identificar quais são os pontos em que poderia ocorrer algum evento, e logo logo a gente vai entrar no detalhe do conceito. Primeiro, vamos ter uma ideia geral. Qual evento poderia ocorrer que impedisse a Vale de alcançar o seu objetivo? Então, o risco basicamente é isso. De forma intuitiva, é qualquer evento que impeça uma pessoa, uma empresa, qualquer coisa de alcançar o seu objetivo final. Para isso, eu vou trazer aqui um conceito de risco, que é muito interessante, que eu gosto, que é o conceito do Tribunal de Contas da União, no Manual de Riscos. Então a gente pode observar aqui, ó, esse aqui é o manual, vou botar aqui no site do Tribunal de Contas da União. Então a gente observa aqui que é o Manual de Gestão de Risco, do TCU, ele é atualizado, ele foi atualizado agora, se não me engano, em 2020. E aqui a gente tem o conceito de risco, né? Então, o que vai ser o risco aqui? Ele é a possibilidade de que um evento afete negativamente o alcance dos objetivos. Então, aqui é o binômio. Um evento que afete negativamente os objetivos e a probabilidade que ele ocorra. Então, a gente tem duas situações. É um conjunto desses dois que vai formar o risco. Antigamente, não era risco e oportunidade. Na oportunidade, ele é a mesma coisa praticamente, só que o evento ele afeta positivamente o alcance dos objetivos. Antigamente a gente costumava falar que era um risco positivo e um risco negativo, né? Agora não, ele chama risco aquilo que afeta negativamente e oportunidade aquilo que afeta positivamente. Então a gente observou aqui que nós temos essas duas situações. Voltando ao nosso exemplo, no caso da Vale, quais seriam os riscos que ela teria, quais os eventos e a probabilidade que eles ocorram que impeça a Vale de alcançar seu objetivo de extrair e comercializar minério de ferro. O primeiro que a gente já viu acontecer é o rompimento de uma barragem. Pode acontecer de romper uma barragem e a Vale deixar de extrair minério e comercializar aquele minério. O segundo que a gente pode observar, por exemplo, é a elevação dos custos dos combustíveis, porque todo o maquinário dela depende, a operação dela depende de combustíveis. Então, a elevação dos preços dos combustíveis, ela é relevante impactando o resultado, porque se você tem uma elevação nos preços dos combustíveis, logo você vai aumentar o custo e a comercialização do minério de ferro ela vai ser prejudicada em virtude da elevação dos custos, que pode não acompanhar a elevação do preço da commodity, né? Então a gente entende aqui a influência desses custos, que
como eles podem impactar nos objetivos da Vale. Um outro que a gente pode citar, que é um grande cliente da Vale, que é a China. Então, a demanda chinesa pode impactar nos objetivos da Vale. Porque se a demanda reduz, a Vale comercializa menos minério de ferro, logo isso vai impactar no lucro dela. Mas a gente observa também esses três riscos, né? Que é o rompimento de uma barragem, a elevação dos custos e a redução da demanda do seu principal cliente, que é a China. Então a gente identificou aqui três eventos de riscos que podem impactar negativamente o alcance dos objetivos da Vale. Normalmente, esses riscos eles são mapeados uma matriz de riscos. Então, como é que ficaria no caso da Vale? No caso da Vale, então, como é que ficaria essa matriz de riscos com relação ao único risco, a elevação dos preços dos combustíveis? A gente poderia colocar da seguinte forma: devido aos custos mais elevados de óleo, combustível, gás e eletricidade, que são componentes significativos, poderá ocorrer um aumento dos custos dos produtos vendidos, que poderá levar à redução do lucro bruto, margem bruta, impactando na redução dos lucros. Então a gente fica muito claro aqui. A gente percebe que a elevação dos custos, no final, ela vai impactar negativamente o lucro, porque ela vai ter uma margem menor se o preço do minério de ferro não acompanhar essa elevação dos custos. Então ficou bem claro aqui a ideia de custos, de risco, como que ele impacta numa empresa. Agora, diante dos riscos, o que a gente pode fazer? Você tem um risco, agora vamos trazer isso para a nossa vida. Antes da gente trazer isso para o nosso dia a dia, vamos entender como é que esses riscos são tratados. Vou tomar aqui o meu chá, Mate Leão, caneca Regito Investidor, não deve estar focado. Mas vamos lá então. Vamos colocar aqui, continuar no manual. Vamos lá. Então, quando a gente encontra um risco, o que a gente faz diante do risco? A gente tem algumas situações aqui. O que a gente faz quando a gente identifica um risco? A gente evita. Tem situações que é melhor você não fazer nada. Melhor você parar a operação. Quando que isso às vezes pode acontecer? Quando você tem uma atividade que ela é tão arriscada por si só, que é melhor você abandonar essa atividade. É claro que as empresas, diante de algumas atividades, são tão arriscadas e a probabilidade de impacto é tão grande, negativo, que é melhor eles abandonarem aquela atividade em si. Então eles evitam e não continuam, eles descontinuam aquela atividade. Você pode transferir o risco. Um grande exemplo de transferência de risco é o seguro de vida. Por exemplo, é até algo que eu fazia muito antes. Quando eu ainda não tinha um patrimônio razoável, eu achava interessante ter um seguro de vida, porque caso viesse a falecer, minha família poderia ter ainda uma ajuda, né? Um benefício ali para poder custear, para poder ter uma vida minimamente razoável ali após a minha partida. Então é interessante que você também pense algo nesse sentido. Quando você transfere o risco, você está compartilhando o risco com o terceiro. Nesse caso aqui, era como a seguradora, assim como você faz com o seu seguro do seu carro ou qualquer outro tipo de seguro. Então, inclusive, se você observar no formulário de referência das empresas, normalmente elas têm seguros para diversas atividades. Diversas atividades são asseguradas, diversos equipamentos são assegurados, e um dos riscos, normalmente, é justamente o seguro não abranger todos os itens, porque ficaria muito caro. E aí nós vamos cair aqui em outra situação, né? Que não compensaria você assegurar todos os ativos da empresa, por exemplo. Mas alguns, com certeza, elas asseguram. Nós podemos também mitigar os riscos. Então, quando você trata, você ou evita ou você transfere. Quando que você mitiga um risco? Quando você atua de alguma forma a reduzir aquele risco. Você tem um controle, você cria linhas de controle para poder evitar. No caso da Vale, por exemplo, vamos lá, no caso de rompimento de barragem, como que ela mitiga esse risco? Ela pode fazer vistorias rotineiras, trabalho de compactação de solos, ela pode fazer diversas atividades na região em volta, treinamentos, para mitigar
a ocorrência daqueles riscos, para que não venha a barragem a romper. Claro que hoje em dia a Vale deve ser expert no tratamento de risco de rompimento de barragem, depois que ela já vivenciou isso por 2 vezes. E a terceira que nós temos aqui é o aceitar. Quando não tem o que fazer, a sua atividade ela continua e você não tem muito o que fazer, você não tem outra opção, você não consegue terceirizar, não consegue mitigar, você aceita o risco. Então aqui não há necessidade de adotar quaisquer medidas. Considera-se monitorar o caso ao longo do tempo. Então você monitora, é uma situação que não compensa. Nesse caso aqui, quando a gente chama a atividade, ela tem que continuar e o risco do controle ele é mais caro que a própria atividade. Então o próprio risco acontecendo, por exemplo, aquele evento de fato aconteça, ele é menor do que o controle. Um exemplo disso daí, vamos lá, investimento, a gente pode falar seguro, put. Às vezes você quer proteger a sua carteira comprando opções de venda do BOVA11. Chega um momento que a compra é tão cara, ela se torna tão cara para proteger a sua carteira, que é melhor você não comprar. Você assume, você aceita o risco da queda, porque é muito caro você comprar um seguro ou você entrar vendido de repente em BOVA. O vendido é mais barato, mas você comprar a própria BOVA, a opção de venda de BOVA, ela se torna cara. Então é melhor você aceitar aquele risco. Você não evita, você na verdade aceita o risco e não tenta mitigar, porque ele se torna mais caro do que o próprio risco em si. A própria ocorrência da queda da bolsa nesse caso. Ela vai cair, ela caindo pode ser mais barato do que você comprar put, que se torna muito mais caro. Agora a gente passando aqui para uma planilha. Então o que eu quero trazer? Deixa eu até botar minha carocha aqui. O que eu quero trazer então? A gente entendeu que os riscos, eles são probabilidade de ocorrência de um evento que impacte negativamente os nossos objetivos. Em momento algum aqui, a gente falou de preço. Ninguém aqui falou de preço. A empresa trabalha para alcançar os objetivos dela e ela não está preocupada com o preço da ação no primeiro momento. E quando a gente traz isso para a nossa vida, a gente tem que pensar de forma semelhante. Quais são os nossos objetivos com a carteira? Eu quero ter uma aposentadoria melhor, eu quero viajar, eu quero ajudar minha família, eu quero fazer qualquer coisa com esse dinheiro. Então você tem seus objetivos de vida, que é usufruir dos rendimentos da sua carteira. E para isso você tem um percurso, que é o que eu falei, os riscos eles são identificados durante o mapeamento de processo. Nos locais onde há pontos críticos, gargalos, ali são implementadas as ações mitigadoras de risco, quando for o caso de serem utilizadas. No nosso caso de vida, você tem os seus objetivos e você tem um percurso para poder alcançar esses objetivos. Mais ou menos, eles ficam dessa forma assim. Deixa eu dar um zoom aqui, que está pequeno. Então, mais ou menos assim que fica, então. Se você quiser ter uma aposentadoria, você vai ter tempo, aportes e rentabilidade. Então, suponhamos que você tenha 10 mil reais, aí você tem, vamos colocar aqui 20 anos. Aqui eu não estou levando os números exatamente no detalhe, quanto que ele vai poder usufruir mais para frente, porque não é o caso aqui. O objetivo aqui é outro. O objetivo aqui é didático para a gente entender a lógica. Então veja aqui, para você alcançar os seus objetivos, que é uma carteira que te proporcione rendimentos no futuro, você olhando o seu processo, você precisa ter tempo, você precisa ter aportes e você precisa ter rentabilidade, né? Rentabilidade. Então, quais seriam os riscos que você tem que pode te impedir de alcançar seus objetivos? O primeiro é o tempo. Pode ser que o tempo de 20 anos ele não seja suficiente para você alcançar os seus objetivos. O segundo são os aportes mensais. Pode ser que você tenha menos aporte, pode ser que você perca seus aportes, perca o seu emprego, por aí vai. E o último é a rentabilidade. Pode ser que a sua carteira não tenha uma rentabilidade boa, pode ser que você escolha empresas ruins ou que você não faça uma boa estratégia de investimentos e aí você perde a rentabilidade.
Então veja que você tem que ter o olho no macro. E aqui eu paro para conversar um pouco. Aqui você tem que ter o olho no macro. Então, o que as pessoas costumam fazer? Elas focam na rentabilidade. A pessoa foca na rentabilidade e no preço, porque a rentabilidade tem muito a ver com o preço da ação. A pessoa fica ali focada. Ela esquece o tempo, que na verdade é uma combinação, né, entre aportes e rentabilidade, e o principal que ela esquece são os aportes. E ela foca justamente naquele que ela tem a menor ingerência, que é o preço. Ela foca no que ela tem menor ingerência e ela deixa de trabalhar naquele que ela poderia melhor agir, que é o aporte. Nós retornamos aqui, como é que a gente mitiga o risco do tempo? Se eu tiver mais aportes, por exemplo, aqui eu vou colocar... É porque aqui eu coloquei direto aqui o valor final. Mas se nós tivermos aportes maiores, para alcançar o mesmo valor, eu teria menos tempo. Então, o tempo eu posso mitigar com aportes maiores, com uma readequação de objetivos. E aqui cai um questionamento que eu tenho tido muito. Muitas pessoas da carteira têm idade mais avançada, às vezes. E a carteira não tem como eu calcular para cada um. E é óbvio que às vezes 20 anos é a realidade de um e não é de todo mundo. A mesma realidade, esperar 20 anos, esperar 30 anos. E aqui cabe você olhar os prós e contras. Tem que desenhar, tem que escrever no papel, porque tem certas vantagens. Uma pessoa mais velha, ela tem as vantagens, por exemplo, de já ter vivido várias experiências que o mais novo não viveu e que vai ter que gastar mais. Normalmente a pessoa mais velha, que está numa fase de acumulação, ele já tem uma estrutura maior de vida. Ele já deve ter uma casa, deve ter um carro. Ele tem uma maturidade maior, então ele pode alcançar melhor os seus objetivos também pela sua maturidade. E um outro fator importante aqui no tempo é que normalmente os mais velhos, eles costumam ter gastos maiores com saúde. Isso é uma regra. Então, o que você pode fazer para melhorar o seu alcance quando você chegar na fase de poder usufruir? É ter uma saúde melhor. E isso começa agora. Então, investir em saúde é você poder, daqui a 10 anos, não ter gastos com despesas médicas e poder usufruir com viagens, com outras atividades, quaisquer que você queira. Então, a primeira coisa que eu coloco aqui, que você quer melhorar o tempo, na hora que você chegar lá para poder usufruir, é você ter um investimento em saúde. Porque se você investir numa atividade física, numa alimentação equilibrada, parece besteira, né? Mas você vai chegar lá na frente, aí você não vai gastar, você não vai ter aquele joelho ferrado, você não vai ter uma lombar, não vai ter uma porrada de remédio para comprar. Claro que as pessoas têm seus problemas que acontecem durante a vida, normal, um joelho estourar, alguma coisa assim, uma lombar, mas você pode melhorar em muito a sua saúde se você tiver uma gestão da sua alimentação, da sua atividade física, você entender que isso é importante para as suas finanças, é importante para o alcance dos seus objetivos futuros, uma boa saúde. Então aqui já fica o primeiro alerta. Com relação, por exemplo, vamos voltar aqui, com relação à rentabilidade. Na verdade, com relação aos aportes. Com relação aos aportes, isso aqui é muito importante, cara. Muito mesmo. Porque o que acontece às vezes? E aqui entra uma coisa que a gente vê muito. Eu conheço pessoas, todo mundo deve conhecer, a pessoa ela é focada em poupar. Cara, é uma pessoa monstruosa para poupar. Mas ela não investe em conhecimento, não investe, às vezes, numa carteira, não investe em aprender, não investe em ter melhores habilidades para poder melhorar os aportes. Cara, é melhor você aportar R$2.000 por mês e pegar 1.000 e investir em conhecimento, em competências, do que você investir 3.000 e ficar do mesmo jeito. Aqui eu vou citar um exemplo que eu gosto muito. Normalmente a gente gasta muito quando você está estudando.
quando eu estudava para concurso, eu gastava bastante. Era normal você investir. E aí eu lembro que quando eu fui fazer minha primeira prova, na época que eu fazia a prova da CGU, eu não sabia muito ainda de redação discursiva. Nunca tinha feito prova, então eu fiquei assim, era 2012, né? 2012, se não me engano. E aí era um curso que era caro, cara. Acho que era na época, uns R$ 400. Eram 4 redações que o professor corrigia. E era nacional, né? Era um curso à distância, online. E aí eu investi, né? Falei, cara, na época, R$ 400 em 2012, assim, perto do meu salário, era um tanto quanto alto, né? Nossa, uma fortuna, mas era um dinheiro que pesava. Mais os materiais que eu estava comprando e tal. E aí eu investi, porque eu sabia, eu poderia estudar por conta? Poderia, mas eu precisava melhorar ali, porque era justamente o meu melhor upside que eu poderia ter de aprendizado era discursiva, porque como eu já tinha estudado tudo de objetiva, da prova objetiva, então a prova discursiva seria algo que eu precisaria investir. Eu investi, fiz o curso, e quando eu fiz a prova, eu lembro que, cara, de cabeça agora eu não vou lembrar. Eu lembro que eram, não lembro, acho que eram 100 vagas, e até a redação eu tinha ficado, acho que 150, não lembro agora. Eu só sei que a redação valia 90 e eu tirei 86, um negócio assim. Eu lembro, era 90 que a redação valia e eu tirei 86. E foi por quê? Porque eu investi naquela situação, naquele curso que eu precisava. E aquela prova me proporcionou um salário muito melhor. Depois eu nem tomei posse nesse concurso. É outra historinha mais pra frente. Mas me proporcionaria um salário que era praticamente o dobro que eu tinha na época que eu era militar. Então, você tem que investir no seu conhecimento. Se você tem tempo, é uma pessoa nova, e aqui o aporte, o risco também de você perder o aporte, qual que é a importância? De você perder o emprego. Se você perder o emprego, você perde o aporte. Para você melhorar o aporte, você tem que, de repente, ser promovido. E como é que eu recomendo para as pessoas? Fala assim, cara, observe seu chefe. Quais são as habilidades que o seu chefe tem para poder exercer aquela função? A primeira coisa que você tem que fazer é saber tudo que ele faz. Você tem que saber. Então você precisa, cada vez mais, aprender a observar. Ah, aqui eu preciso saber isso. E também, como você poderia fazer melhor aquilo que ele faz? Quais são as habilidades que seriam mais interessantes você ter para fazer um trabalho melhor? Então isso é muito importante. Eu não tenho como falar para você, como você melhora o seu aporte. Sabe? Não tem. Cada um tem uma vida diferente. E normalmente as pessoas acertam quando elas nem estão mirando. A pessoa está estudando para alguma coisa, aí de repente ela consegue outra coisa. Como eu já vejo direto em pequenas empresas, grandes negócios, tem lá alguém que de repente, um exemplo que eu lembro que eu sempre comento, a mulher tem uma filha que ela tinha problemas com a alimentação, alergia à lactose, a glúten. Ela começou a fazer, porque a filha dela ia para os lugares e comia e não tinha comida para ela, então ela começou a fazer doces bonitos, com a aparência de doce mesmo, né? Não aquela coisa branca de doente, aquela coisa bonita para a filhinha dela poder comer. E aí ela começou a vender e virou um negócio. E assim muitos outros. Então o aporte é muito importante. Então você, em vez de ficar às vezes preocupado com o preço, a ação está subindo, está caindo, preocupe-se em melhorar o seu aporte. Estude alguma coisa que vai melhorar o seu salário. Estude algo que vai melhorar, que vai te dar uma segunda fonte de renda. Isso é muito importante. E a rentabilidade não é que ela é ruim, não é que é um ponto que você deva deixar de mão. Mas a rentabilidade, quando a gente volta aqui, a rentabilidade ela está justamente na carteira. Então é um risco que já está mitigado. Quando você seleciona boas ações, setores diversificados, quando você tem uma alocação estrutural que você obedece, que você não está preocupado com a ação X está subindo, com a ação Y que está caindo, você já está mitigando o risco da rentabilidade. Então você não tem que ficar preocupado com a rentabilidade, porque você vai estar fazendo um trabalho duplo. É o que a gente chama, você está tendo uma duplicidade de esforços. Você mitigou o risco com a carteira e aí você está lá cuidando. Você está ali o dia todo hipnotizado com o candle da ação.
Por que eu discordo daquele conceito de risco ser igual a volatilidade? É porque você viu que, na verdade, em momento algum, o risco ele tem muita correlação com a volatilidade, o risco do negócio. Em alguns momentos ele vai ter. E, na verdade, quando o preço ele oscila muito, você vai ter a volatilidade. Mas o risco se manifesta no preço quando de fato ele já aconteceu. E aí você não tem muito o que fazer. O risco ele vai se manifestar no preço quando ele já aconteceu e aí despenca. Por exemplo, rompimento de barragem da Vale. Quando já aconteceu, a ação já despencou. E aí você vai ter que esperar para ver o que vai fazer. Quando você tem uma empresa que você acompanha, aí você observa que ela começou a ter problemas no alcance dos objetivos dela. Aí ali você vai ter um tempo hábil para observar se o risco de alcance dos objetivos estão realmente acontecendo e são mais prováveis de acontecer aquele evento prejudicial ou não. E aí você pode sair do papel, é o que a gente chama de perda de fundamento. É isso que você já observa na carteira, quando você faz essa alocação estrutural. E aí, de repente, você quer ter um rendimento melhor, uma rentabilidade melhor. Aí você vai se expor a uma volatilidade maior, que são empresas normalmente menores que têm maior potencial de crescimento. Então você está se expondo, não é a volatilidade, porque a volatilidade não faz você perder dinheiro. Porque a volatilidade nada mais é do que a variação do preço. Isso daí você não está perdendo dinheiro, você perde dinheiro quando você zera a operação. Ou quando você comprou uma empresa ruim. Então eu estou lidando aqui com empresas que você escolheu de forma razoável, que elas foram escolhidas para compor a sua carteira. Então, aquela gana pelo preço, ela tem que ficar em segundo plano, porque ela não faz parte aqui do nosso objetivo maior. Você tem que estar o tempo todo olhando para esse objetivo maior aqui. Cara, qual que é o meu objetivo maior? Como que é a minha estrutura de vida? Não de carteira ou de ação, mas de vida. O que eu preciso fazer para melhorar meus aportes? O que eu posso fazer para reduzir o tempo dos meus investimentos? A rentabilidade ela melhora quando você também melhora os aportes, quando você tem mais dinheiro para você poder fazer mais operações, para você poder comprar mais. Então, tudo isso daqui depende muito mais dos seus aportes que estão ligados ao seu trabalho. E aí você consegue equilibrar, e cada um vai ter um equilíbrio. Eu sei que não é fácil conseguir, às vezes, um aporte maior. Com certeza não é. Mas se você está aqui, está investindo e está tendo essa oportunidade, tenho certeza que você consegue ter melhores oportunidades para poder aportar mais. E criar essas oportunidades, fazer com que isso aconteça. Principalmente por meio do investimento em conhecimento, no seu trabalho, na sua profissão, onde quer que seja. Então, acho que a ideia é essa. E o que isso tem a ver, então, com as eleições? Tem a ver que os nossos riscos eles estão centrados em empresas. E se a gente pensar no pior cenário, por exemplo, vou imaginar, deixa eu colocar aqui, vou imaginar que o Brasil daqui a 20 anos vire uma Venezuela, independentemente de quem esteja no poder. Estou colocando aqui uma hipótese. Então, desde agora, já invista pensando nisso. Cara, como é que eu faria para poder diversificar os meus investimentos caso o Brasil tenha o risco de se tornar uma Venezuela? Simples, eu posso investir fora. E hoje em dia é muito simples. Toda corretora agora já consegue fazer remessa para fora, para poder comprar ações americanas, por exemplo. Então você se diversifica. Você consegue se diversificar hoje em dia muito mais fácil. Nós não podemos viver sem considerar esses riscos. Eu, particularmente, não tinha uma carteira muito focada em internacional um tempo atrás. Hoje em dia, meus aportes eu tenho colocado muito lá. Primeiro porque o S&P caiu muito. É uma baita oportunidade você fazer uma posição grande em ativos estrangeiros. A bolsa brasileira está baixa, está em queda. Queda que eu digo assim, está em momento excepcional de entrada. Os ativos estão baratos, a bolsa está barata e as taxas de juros estão altas. A gente tem tantas oportunidades de investimento agora que nem dá para você conseguir pegar todas. E aí você tem que ter esse racional estratégico. O que é o mais importante de tudo isso daqui? É importante eu ter investimento fora, porque isso daqui pode me proporcionar um dia eu viajar, morar fora,
se eu achar que de fato as coisas vão ficar ruins no país, ou outros objetivos que seja. Essa é a principal ideia que eu quero trazer aqui nesse vídeo. Então, acho que ficou bem claro como é que funciona a ideia do risco, né? A noção que a gente tem que ter de risco. Não é só a volatilidade. A volatilidade, por vezes, ela expressa sim o risco. Mas, particularmente para mim, a volatilidade ali, com o seu desvio padrão, ela é uma medida na ausência de outra, porque você não conseguiria medir o risco de uma empresa por meio de um número. Você não consegue. E no mercado, convencionou-se o desvio padrão, né, como a medida de volatilidade também não é a única. A volatilidade tem diversas outras medidas e a mais utilizada é o desvio padrão, que nada mais é do que uma dispersão da média. Então, tem muito pouco a ver assim, com o risco de verdade de uma empresa. Você pode utilizar com expectativa de retorno. Aí você pode até utilizar essa medida como uma expectativa de variância, que é o próprio termo, né? Que o seu portfólio pode variar e você observa assim, não, ele está variando dentro daquilo que é previsto. Ou ele está variando menos do que o benchmark dele, por exemplo, que é a bolsa, o Ibovespa. Você pode utilizar muito bem essas medidas para esse tipo de gerenciamento. Mas para riscos mesmo, você tem que analisar outras variáveis. São aquelas que te impedem de alcançar os seus objetivos e também entender quais são as variáveis que impactam o alcance dos objetivos das empresas que compõem a sua carteira. Sabendo isso, você já está tranquilo. Aí você foca para outras coisas. Foca em cuidar da sua saúde, foca em cuidar dos seus aportes. E aí tente adequar a sua necessidade de vida, de poder usufruir os seus investimentos, à sua realidade. E coloque isso de alguma forma. Você pode não chegar lá da forma que você pensou, mas você vai chegar muito perto. Por exemplo, eu tinha diversos planos assim que eu sempre coloco às vezes no aquele flip chart, aquela folha de papel grande, e aí eu coloco algumas metas ali, mas eu não sou muito bitolado, mas eu gosto de fazer coisas assim mais aleatórias, então eu coloco algumas coisas sem ter um objetivo muito claro final. E eu lembro que o CNPI era uma das metas assim que eu coloquei meio que junto com a prova da OAB, eu acabei não fazendo porque a prova foi adiada. E aí eu acabei fazendo o CNPI porque eu tinha um prazo para terminar a prova. Eu lembro que eu tinha feito... eu comecei a estudar para a prova em março mais ou menos, e eu tinha que terminar essa prova até agosto, porque eu tinha que apresentar o certificado no trabalho. E aí eu fiz a prova, não fiz a prova da ordem. E eu jamais pensei em estar trabalhando com carteira, com gestão de carteira. Meu negócio era querer aprender para poder investir melhor, para poder trabalhar, para poder fazer algo, de repente, na área, mas não assim com esse foco. E acabou que se tornou uma oportunidade para mim. Então, quando você se propõe a melhorar naquilo que você faz, a fazer coisas novas, vão surgir oportunidades. Vão. Porque o mercado carece de pessoas capacitadas na área de design, edição de vídeos, na área de TI, de programação, de diversas áreas. Sempre vai ter a necessidade de pessoas bem capacitadas, especializadas, para poder ter bons salários. Então eu acredito que aqui esse bate-papo foi interessante, eu espero que você aproveite. Se você gostou, achou que vale a pena, passe lá, compartilhe com seus amigos, para que vejam qual que é a finalidade de uma carteira de investimento e como isso ele se encaixa dentro de um todo maior, que é a nossa vida, né? Enquanto a gente está fazendo tudo isso daqui, investindo, estudando, adquirindo novas habilidades, a gente está vivendo a vida. E aí você não pode deixar para viver a sua vida só quando você alcançar o seu objetivo de independência financeira. Não dá, tem que ter equilíbrio. E aí cabe ponderar. Cabe você colocar no papel como que você vai ponderar isso para a sua realidade, para a sua vida e fazer com que as coisas aconteçam. Porque esse tipo de coisa aqui a gente não tem duas chances, não. Por exemplo, a gente botou aqui 20 anos e 20 anos ele só acontece uma vez. Depois que passar os 20 anos, se você tem 30 hoje, você vai ter 50. Então, se você errar e ficar olhando o preço durante 20 anos e querer girar a carteira e querer ficar olhando o candle, querer ficar olhando o preço, 20 anos passa assim, ó. Aí quando você for ver, aí você já vai estar com 50. E aí dos 50 para 70 é mais difícil. Mas aí você vai ter outras
variáveis que eu já citei aqui. Nunca é tarde para fazer, mas quando você começar, comece do jeito certo e faça bem feito. E tenha a disciplina para fazer exatamente como tem que ser feito. Porque senão vai chegar lá na frente, não vai ter dado certo e não tem como voltar atrás. E eu te garanto que não vai ser o problema da rentabilidade que vai fazer com que não alcance. Porque na pior das hipóteses, você chega lá, mas chega com menos. Mas chega bem, se você fez tudo certinho, ainda que a rentabilidade tenha sido menor do que a esperada. Mas se você não se atentar aos verdadeiros riscos da sua carteira, que não é a carteira em si, mas que é o tempo, o aporte e as oportunidades que você tem de vida, você não vai chegar lá. Aí vai desistir, vai ficar pelo meio do caminho. Espero que tenha ficado bem claro isso daqui. Um abraço, bons investimentos a todos e até o próximo.